Fala galera, hoje é dia de jogar a história. E hoje é dia da sequência de um dos melhores jogos de PlayStation 3. Hoje é dia de The Last of Us Parte 2, que foi lançado para PlayStation 4 em 2020. Lembrando que o vídeo aqui é para focar na história do jogo, e como a parte 2 é uma sequência direta da parte 1, eu recomendo muito que você assista o vídeo que eu fiz contando a história do primeiro jogo. O link para ele tá aqui na descrição. A ideia aqui não é te contar sobre o desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. O foco é a história principal, sem nada muito extra. E as cenas do game aqui são mais para ilustrar mesmo, para quem nunca viu poder conhecer e para quem conhece poder matar a saudade. Por isso vai ter vários cortes e vai ter algumas alterações na ordem da cronologia que é mostrada no próprio jogo, para a história ficar um pouco mais linear. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa logo na sequência dos eventos do jogo anterior. Joel conta pro seu irmão Tommy tudo o que ele fez. Como levou Ellie numa viagem por metade do país até encontrar os vagalumes, que graças a ela, com a sua imunidade a toda a infecção que devastou esse mundo, iriam produzir uma cura. Mas o problema é que Ellie morreria com isso. Então Joel não permitiu isso. Ele matou os vagalumes, matou Marlene, a líder deles, e matou o cirurgião que iria produzir a cura. Assim Joel salvou Ellie. Tommy fica em choque ao ouvir tudo isso e questiona se Ellie sabe de tudo que ele fez. Mas Joel conta que mentiu. Depois dessa confissão, Joel e Tommy cavalgam de volta para a comunidade que Tommy liderava ali em volta de uma usina, na cidade de Jackson, onde Joel e Ellie vivem agora. Ao chegar, Tommy fica cuidando dos cavalos e diz para o seu irmão que talvez ele mesmo não teria feito diferente. Assim Joel segue para o seu novo lar. Naquela noite, Joel visitou a casa de Ellie naquela comunidade, que na verdade era a garagem reformada no seu próprio quintal. Joel tá ali só para puxar papo e menciona como as pessoas em Jackson estão impressionadas em como Ellie vem se mostrando prestativa e parando de enrolar o assunto. Joel diz que tem algo para ela e lhe mostra um violão. Então ele toca uma belíssima canção. If I ever were to lose you, I surely lose myself. No fim da música, Joel diz que o violão é um presente para ela, porque ele prometeu que ia ensiná-la algum dia. Assim, ele a deixa, prometendo ensiná-la no próximo dia. E antes de ir embora, ele conta uma piada ruim, e mesmo assim Ellie ri. A relação entre eles parecia cada vez mais como a de um pai e uma filha, e ainda era boa. Ainda. Porque 4 anos depois, muita coisa tinha mudado. Ellie agora desperta com seu amigo Jesse batendo na sua porta, e eles seguem para os seus trabalhos na comunidade. E no caminho, Jesse comenta que soube o que houve na festa da noite anterior. Então Ellie diz que foi a Dina quem a beijou. Ellie fica sem jeito, porque Jesse é o ex-namorado da Dina. Mas estava tudo bem, Jesse não se importa com isso. Jesse é um dos líderes de grupo de patrulhas em Jackson, e ele acompanha Ellie no caminho até um bar onde encontraria Maria, a esposa de Tommy. No caminho, vemos como a comunidade em Jackson cresceu nesses 4 anos. E ali Ellie e Jesse conversam sobre a noite anterior. Acontece que um homem chamado Seth, o dono do bar, agiu de forma homofóbica com Ellie pelo beijo em Dina, e Joel foi defendê-la. Só que Ellie ficou brava com Joel, e ninguém entendeu muito bem o porquê disso. Mas já estava tudo bem. E ao chegar no bar, Maria chama o próprio Seth, que surge e se desculpa com Ellie pelo seu comportamento homofóbico na noite anterior. Depois disso, Maria envia Ellie e Dina juntas para uma patrulha, substituindo Joel e Tommy naquele dia.
Ellie se encontra com Dina, que pergunta se estava tudo bem pelo que houve na noite anterior. Principalmente pela Ellie ter fugido depois do beijo. E ela responde que sim. Então juntas, elas partem para sua rota de patrulha. Ellie e Dina fazem a vigia num dos postos de Jackson e continuam avançando até encontrar uma carcaça de alce mutilada um pouco mais à frente, indicando que ali haviam infectados. Desse jeito, com cuidado, as duas avançam e matam todos os infectados daquela região, passando por áreas com esporos, onde Ellie usa uma máscara, já que Dina não sabe que ela é imune. As duas encontram até mesmo clickers, mas acabam com todas as criaturas por ali. Assim, elas seguem, só que acabam sendo pegas no meio de uma tempestade de neve e partem até um novo posto de vigia, num tipo de biblioteca. Nesse lugar, as duas encontram uma área secreta, onde existia uma antiga plantação de ervas. E as duas então aproveitam algumas delas e conversam sobre o que aconteceu na noite anterior. Então a conversa começa a criar um clima entre as duas, e assim elas se beijam de novo. E passam um tempo juntas. Enquanto isso, numa mansão abandonada perto de Jackson, a gente vê um grupo de pessoas, e uma garota desperta assustada, atormentada por pesadelos. O seu nome é Abby. Ela se levanta pouco antes do amanhecer, mas encontra um dos companheiros já acordado e vestido. Ele era um grande amigo. O seu nome é Owen. Ele então diz para que Abby o acompanhe. Ele precisa lhe mostrar algo que encontrou. Assim, os dois andam naquela madrugada, no frio congelante do inverno, caminhando pelas montanhas e chegando até um mirante. A visão era da usina, a comunidade de Jackson. Então Abby diz que eles o encontraram. Owen fica preocupado com o tamanho daquele lugar, em ver como eles são bem equipados. Mas Abby insiste. Ela vai até o fim com isso. Owen tá com receio de seguir em frente. Ainda mais porque a sua namorada, a Mel, estava grávida. Isso faz os dois discutirem. Então Owen volta pro resto do grupo enquanto Abby continua em frente. Acontece que ao longo do caminho, Abby encontra vários infectados. Ela tenta fugir, correndo no meio das casas abandonadas. Uma tempestade se aproximava e Abby era cercada cada vez mais por infectados corredores, até que ela é pega por um deles. Abby parecia perdida, mas de repente alguém a salva. Esse alguém era Joel. Joe e Tommy estavam juntos fazendo a patrulha por ali e encontraram Abby perdida. Eles lutam contra a horda de infectados o máximo que podem, e os três conseguem escapar daquele barracão lotado, e juntos voltam até os seus cavalos. Sem ter pra onde ir, Abby diz que conhece um local seguro, uma mansão abandonada, onde ela está hospedada com seus amigos. E ali eles podem encontrar abrigo. Então assim, os três partem pra lá. Enquanto isso, Dina e Ellie estão juntas conversando, onde inclusive elas conversam sobre as suas cicatrizes. E Ellie conta que fez uma tatuagem no seu braço para esconder a cicatriz de uma mordida. Ela era imune. Mas Dina não acredita nisso e acha que é só uma brincadeira. Nesse momento, Jessie aparece ali e fica visivelmente desconfortável ao encontrá-las. Mas diz logo que tá ali porque Tommy e Joel nunca apareceram para fazer a troca da sua patrulha. Tinha algo de errado. Então Ellie sugere para que os três se separem para procurá-los. Abby, Joel e Tommy cavalgam o mais rápido possível, combatendo os infectados, e chegam até a mansão onde o resto do grupo de Abby protegia os portões. Ali, em segurança aparentemente, Tommy e Joel agradecem pela ajuda e pela hospitalidade, e eles se apresentam. Só que quando Joel diz o seu nome, o clima naquela casa muda completamente. Eles o encontraram. Eles sabem quem são. Nesse momento, Abby dá um tiro de espingarda na perna de Joel. Tommy tenta revidar, mas é atacado e nocauteado. Com a perna destruída, Joel pergunta a Abby
quem é ela. E a garota diz para que ele adivinhe. Ela é filha de alguém que Joel matou. Percebendo isso, Joel diz apenas para que ela faça o seu discurso e acabe logo com isso. Mas Abby não acabaria com isso tão rapidamente. Ela diz para que faça um torniquete na perna para que ele não morra imediatamente daquele sangramento. E assim, ela pega um taco de golfe, dizendo que o seu fim não seria rápido. Nesse momento, Ellie procurava por Joel no meio daquela tempestade e encontra a mansão com os corpos de infectados mortos na frente. Isso lhe chama a atenção. Joel e Tommy poderiam estar ali, então ela entra para procurá-los. O problema é que quanto mais ela se aproximava, mais alto os gritos ficavam. Ellie corre o máximo que pode até que encontra Joel sendo espancado. Ellie tenta alcançá-lo. Ela ainda consegue esfaquear o rosto de um daqueles homens, mas é contida por Nora e Nick. Totalmente imobilizada, Ellie grita para que eles parem com aquilo. Então Owen diz para que Abby termine rápido, ou logo todos em Jackson estariam ali atrás deles. Ellie olha para Joel, totalmente machucado, quase sem vida. Ela grita para que ele se levante. Então Abby se prepara e com toda a sua força o atinge mais uma vez, esmagando a sua cabeça. E na frente dos olhos de Ellie, Joel é assassinado. Ellie grita e diz que ela vai matar todos eles, mas ela é golpeada e nocauteada. Mais tarde, Ellie é encontrada por Dina e Jesse, e a garota desperta vendo mais uma vez Joel, um homem que foi praticamente o seu pai, espancado e morto, bem na sua frente. De volta a Jackson, Ellie tá traumatizada. Tommy aparece na sua casa para tentar consolá-la, mas os dois estão devastados. Um pai, um irmão, foi assassinado. Ellie quer vingança, mas Tommy diz que não pode mobilizar as pessoas para isso, ou Jackson pode ficar vulnerável. Tommy viu na jaqueta deles o símbolo da WLF, a Washington Liberation Front, ou Washington na luta pelo futuro, chamada também de WOLF. E esse grupo é de Seattle. E Ellie decide então que vai atrás deles, acompanhada ou sozinha mesmo. Ela vai se vingar. Tommy pede para que ela espere mais um dia, para que ele converse com Maria sobre isso e tente convencê-la a liberar mais pessoas para ir com eles. Na manhã seguinte, então, Ellie vai até o cemitério, onde se despede de Joel. E depois, junto de Dina, ela vai até a casa dele, onde pega algumas coisas. A antiga jaqueta preferida de Joel, o seu relógio, presente da sua filha Sarah, e também pega uma arma. Só que ao descer, Ellie encontra Maria e descobre que Tommy partiu sozinho para Seattle. E ele deixou um bilhete pedindo para que Maria impedisse Ellie de segui-lo. Tommy também queria sua vingança, vingar a morte do seu irmão. Mas Maria sabe que não conseguiria segurar Ellie, e então libera para que ela pegue o seu cavalo, um pouco de munição, e que vá atrás de Tommy, para que ela o traga vivo de volta. Assim, Ellie vai iniciar sua jornada, e Dina diz que vai acompanhá-la. Juntas, as duas seguem e chegam nos arredores de Seattle, conversando sobre como foi a vida delas, como foi a primeira vez que Ellie matou alguém. Seattle estava devastada, assim como todo o resto do país. Ali existe uma zona de quarentena, onde Ellie procura por uma entrada. Então, ao ligar os geradores de energia, elas conseguem abrir os portões e entrar de fato em Seattle, andando por ali sempre com cuidado, se livrando dos infectados, principalmente dos corredores e dos clickers. As duas encontram indícios de que existe um ponto avançado da WLF no Hotel Cerevena, então elas partem para lá. E depois de acabar com os infectados no prédio, Ellie entra num dos quartos e encontra amarrado e morto um dos homens que participou do assassinato de Joel. Esse era Nick.
E do seu lado tinha um outro soldado da WLF também morto. Aquilo foi obra de Tommy, com certeza, usando a técnica de colocar um contra o outro para descobrir sobre o paradeiro do resto. Principalmente de Abby. Seguindo em frente, então, as duas saem do hotel à procura de abrigo onde possam descansar um pouco. Mas no meio do caminho, elas são pegas numa armadilha. Um pouco depois, Ellie acorda amarrada, sendo ameaçada por Jordan, o homem quem Ellie atacou e fez um corte no seu rosto durante o assassinato de Joel. Nesse momento, outro homem aparece. Esse era Mike, e ele diz que a garota deve ser morta por ordens do seu chefe Isaac. Mas Dina não tinha sido capturada na emboscada, e ela surge nesse momento pela claraboia atirando. Ela mata Mike, mas cai de lá. E enquanto Jordan partia pra cima dela, Ellie consegue se soltar com os estilhaços de vidro da claraboia, e com um canivete, ela o mata. Jordan tinha uma carta e uma foto de uma garota da WLF que indicava que estavam indo para a estação de TV. Então, depois de escapar de outros soldados da WLF naquele lugar, as duas conseguem seguir em frente. No caminho, elas encontram o cavalo mutilado de Tommy, morto ao lado de um grupo de infectados que foi destroçado. Então Ellie entende que Tommy estava próximo. Nesse momento, Dina começa a passar mal, dizendo que é por causa daquele cheiro. As duas seguem até a estação de TV, onde existiam vários corpos de soldados da WLF, mas esses não foram mortos por Tommy aparentemente. Independente disso, Ellie entra no prédio atrás da garota da foto e a encontra morta. Seu nome era Leah. Do seu lado, tinha uma bolsa com os seus pertences e mais fotos. A foto de todos os assassinos de Joel. E nesse momento Ellie descobre o nome daquela outra garota. Abby. Ellie e Dina então saem dali, tendo que enfrentar soldados da WLF que faziam buscas pelas pessoas que os atacaram. Esses eram os Serafitas. Ellie e Dina fogem dali pelo subterrâneo, passando por estações de metrô cheias de infectados. Só que ao chegar próximo da saída, passando por áreas com esporos, as duas são atacadas por corredores e Ellie tem a sua máscara quebrada, revelando para Dina que a sua história era real. Ellie realmente era imune à infecção. E antes que pudessem conversar sobre qualquer coisa, as duas correm dos infectados o mais rápido que podem, finalmente chegando nas ruas mais uma vez. Logo na saída daquelas estações de metrô, existia um teatro onde elas poderiam descansar. E ali, Ellie conta o seu segredo, explicando que a sua história sobre ser imune ao Cordyceps era verdade. E claro que isso deixa Dina impactada. Mas acontece que Dina também tinha um segredo para lhe contar. Acontece que ela estava grávida. Irritada porque Dina manteve isso em segredo por semanas, Ellie decide deixá-la ali, descansando sozinha, enquanto ela vai garantir que o teatro seja um local seguro. Ellie vasculha o local e encontra os geradores na cobertura, onde religa a energia do teatro, liberando o caminho para o palco, onde Ellie dá uma olhada e encontra um violão. Com isso, tocando a sua música favorita, ela relembra de Joel. Principalmente quando a letra diz: se um dia eu te perdesse, eu me perderia junto. Pensando em Joel, Ellie acabou dormindo no meio das suas lembranças, e no dia seguinte, ela encontra Dina com os seus enjoos matinais. Independente disso, ela tinha conseguido consertar o rádio do teatro e conseguiu encontrar uma frequência ativa, descobrindo a localização da possível base da WLF ali em Seattle. Elas sabem agora para onde ir. Antes disso, Ellie se desculpa por ter ficado irritada com Dina. E tudo fica bem. Mas nesse momento, elas são interrompidas por uma transmissão falando de um intruso numa das áreas em Seattle, em Hillcrest. E esse só poderia ser o Tommy. O problema é que Dina está se sentindo cada vez mais debilitada pela gravidez. Assim, Ellie insiste para ir sozinha, enquanto a garota ficaria segura naquele teatro.
As duas então se separam e Ellie consegue chegar ao subúrbio de Hillcrest. Avançando com cuidado, acabando com infectados e soldados da WLF, conseguindo até equipamentos no caminho como um arco e flechas, Ellie encontra o tal intruso e descobre que não era Tommy. Era, na verdade, Jesse. Ele foi ali sozinho para ajudar Ellie e Dina, mas foi emboscado pela WLF e agora os dois juntos poderiam se salvar. Roubando então uma caminhonete da WLF, matando alguns soldados e até alguns infectados que escutam os tiros, eles conseguem escapar de Hillcrest. Juntos, Ellie e Jesse voltam para o teatro onde Dina estava escondida. E enquanto os dois conversam, Ellie sobe as escadas para tratar dos seus ferimentos sozinha. Mas depois que Jesse dorme, Dina sobe para encontrá-la e Ellie questiona por que ela não lhe contou sobre a gravidez. Jesse era o pai da criança, mas Dina diz que aquele não era um bom momento. Voltando para a missão delas, então, Dina diz que, pelas transmissões de rádio, uma das amigas de Abby, Nora Harris, foi designada para o Hospital Lake Hill para encontrar suprimentos. Então, com essa pista, Ellie decide ir imediatamente atrás dela. E mesmo com Dina não ficando feliz com isso, Ellie está decidida a encontrar Nora ainda naquela noite. Assim, sozinha, Ellie passa por rotas cheias de infectados como clickers e stalkers, até chegar num parque próximo do hospital, cheio de serafitas, chamados também de cicatrizes, pela marca que todos eles se fazem no rosto. Eles são basicamente um culto quase que religioso, liderado por uma chamada profetisa, uma fanática religiosa que diz que a infecção do Cordyceps foi provocada pelos pecados do mundo. E eles estão atualmente em guerra contra a WLF pelo controle de Seattle. Ellie é obrigada a combatê-los para sobreviver, e mesmo com dificuldades, passando até por áreas inundadas da cidade, ela chega finalmente no hospital, onde encontra Nora e a rende, exigindo saber a localização de Abby. Nora reconhece Ellie e diz que Joel teve o que mereceu. Isso desestabiliza Ellie, e assim Nora a empurra e começa a correr, fugindo dali. Mas, irritada, Ellie a persegue pelo hospital e, cercada por soldados da WLF, as duas caem no subterrâneo do local, onde Nora começa a sufocar com os esporos. Ellie é forçada a matar infectados e soldados, até que reencontra Nora quase morta pela infecção. E ela se espanta ao ver que Ellie está respirando nos esporos, percebendo que ela é a garota imune, a garota que foi levada do Hospital dos Vagalumes. Nora já fez parte dos Vagalumes, mas eles não existem mais, por causa de Joel. Pelo que Joel fez, muitas pessoas morreram. Ellie então questiona mais uma vez a localização de Abby, e Nora se nega a falar. Assim, com um cano quebrado, Ellie espanca Nora brutalmente, até que ela conta. Abby estava escondida no aquário de Seattle. E depois disso, Ellie mata Nora. Ellie então volta ao teatro, abalada e coberta de sangue. E enquanto Dina cuida dos seus ferimentos, Ellie conta como fez Nora falar. E ali, ela finalmente chora. No outro dia, Ellie acorda enquanto Dina ainda dorme. Então ela conversa com Jesse, que descobriu sobre a gravidez da garota. E ele diz que, por mais que entenda o motivo para Ellie estar ali em Seattle, não é seguro para Dina. Ellie concorda, mas não vai voltar para Jackson sem Tommy e sem a sua vingança. Assim, Jesse concorda em acompanhá-la, enquanto Dina fica descansando dentro do teatro. A nova dupla então parte em direção ao aquário, passando por ruas destruídas e inundadas em busca de Tommy e Abby. Passando por locais onde precisam usar um barco e precisam acabar com mais soldados da WLF. Ellie e Jesse escutam que um atirador foi visto perto da marina e eles acreditam que seja Tommy. Mas Ellie está mais obstinada em buscar a sua vingança do que em salvar Tommy. Assim, os dois decidem se separar.
Enquanto Jesse vai atrás de Tommy, Ellie vai continuar num pequeno barco, passando por correntezas e tempestades, até chegar no aquário da cidade, à procura de Abby. Depois de até mesmo perder o motor do barco e ser jogada no mar, Ellie, que agora sabe nadar, ensinada por Joel nesses anos todos, se esforça e invade o aquário. Ela tenta entrar sem ser vista, rastejando pelos dutos de ventilação, até que os dutos se quebram, fazendo Ellie cair no chão, onde o barulho alerta um cão de guarda, na verdade uma cadela, que estava por ali, e então quando a cachorra ataca Ellie, ela a mata para se defender. Avançando então, Ellie encontra alguns pertences. Eram de Owen, o melhor amigo e ex-namorado de Abby. Ellie continua entrando e chega no lobby do aquário. E ali ela se depara com Owen discutindo com a sua atual namorada grávida, Mel, que não quer seguir o caminho que Abby vem seguindo. Só que quando Mel estava prestes a sair dali, chateada com Owen, Ellie saca sua arma e ordena que os dois levantem as mãos, exigindo que eles digam a localização de Abby. Os dois, de início, se recusam a dizer, mas Ellie pega o seu mapa e diz para que Mel indique a localização de Abby primeiro, e depois Owen vai ter que indicar o lugar no mapa também, e ela espera que seja o mesmo, ou os dois morrem. Mas antes disso, Owen avança para cima de Ellie e num reflexo, ela dispara. Com isso, Mel pega uma faca e ataca Ellie por ela ter matado seu namorado. E então Ellie revida, esfaqueando e matando Mel. O problema é que só depois de fazer isso, Ellie percebe que Mel estava grávida. Horrorizada pelo que fez, Ellie fica em choque. Mas nesse momento, Tommy surge com Jesse. Tommy a acalma, atirando dali. E com isso, todos voltam pro teatro, deixando o mapa de Ellie para trás, no meio do sangue de Owen. Mais tarde naquela noite, depois de Ellie se deitar ao lado de Dina no camarim do teatro, ela se levanta e encontra Jesse e Tommy no palco, discutindo o caminho mais rápido para voltar para casa em Jackson. Tommy diz a Ellie que os amigos de Abby tiveram o que mereciam. E ela responde insatisfeita que Abby ainda estava viva. Mas estava tudo certo agora que eles se reencontraram e estava na hora de voltar para casa mesmo. Tommy até diz que pegou um colar de ouro para que Maria não brigasse com ele quando voltassem. E diz que vai até o saguão pegá-lo nas suas coisas para mostrar para eles que era ouro mesmo. Ellie e Jesse ficam sozinhos e ela agradece por toda a ajuda. Mas antes que eles pudessem continuar conversando, um barulho muito alto vem do saguão. Os dois correm, e quando abrem as portas do saguão rapidamente, Jesse leva um tiro na cabeça e morre imediatamente. A pessoa que atirou, que estava ali com Tommy rendido também e agora mirando para Ellie, era a própria Abby. Abby ordena que Ellie solte a sua arma, ou ela mataria Tommy. Ellie então diz para Abby que sabe por que ela matou Joel. Foi para vingar os vagalumes. O que Joel fez foi para salvá-la. É por causa de Ellie que não existe mais cura. E assim, ela implora para que deixe Tommy vivo pelo menos. Mas Abby tá enfurecida, dizendo que eles a deixaram viver em Jackson. Mas ela matou seus amigos. E agora, todos vão pagar por isso. Assim, Abby se prepara para atirar. Nesse momento, a gente precisa voltar no tempo para entender algumas coisas. Acontece que Joel salvou Ellie dos vagalumes há 4 anos atrás. 1 ano depois disso, os dois ainda se davam super bem. Joel lhe ensinou a tocar violão, lhe ensinou a nadar. E no dia do seu aniversário, ele a levou ao Museu de História e Ciências, onde Ellie ficou maravilhada ao ver o que sempre quis, dinossauros. Ela e Joel andaram pelo museu, onde se divertiram. Eles visitaram o planetário também, e Ellie teve a experiência de ser uma astronauta. Algo que ela sempre quis, e só comentou uma vez com Joel, mas ele nunca esqueceu. No fim do passeio, Joel
entregou um tipo de broche que ela carregava sempre na sua mochila para lembrar desse dia. Mas no final, quando eles saem, encontram uma pichação dos vagalumes, trazendo à tona uma certa tensão por tudo que eles passaram um ano antes. Depois disso, um ano depois, ou seja, 2 anos antes dos acontecimentos atuais, Tommy levou Ellie para uma patrulha e ela estava estranha, mas não revelou o que era. Então, depois de atirar em alguns infectados, Tommy diz que sente que essa atitude de Ellie tem algo a ver com Joel e pede para que ela converse com ele. Quando eles o encontram, Joel diz que as cordas do violão de Ellie nunca foram trocadas, então ele vai levá-la numa loja de instrumentos abandonada perto dali. Andando pela loja, os dois são atacados por vários infectados, incluindo um bloater, o último estágio dos infectados. E depois de acabar com ele, os dois saem e encontram o corpo de uma mulher ao lado de um corpo de um infectado. Era um casal da comunidade deles, que tinha saído para ajudar outras pessoas e foram mordidos. Juntos, eles decidiram cometer suicídio. Mas o homem não foi capaz de atirar em si mesmo e se tornou naquele instalador. Tudo isso foi lido numa carta deixada pelo homem e lida por Ellie. E depois de terminar de ler, a garota diz que era uma pena que eles não eram imunes à infecção como ela, já que Joel tinha dito que existiam vários como ela no Hospital dos Vagalumes em Salt Lake City, mostrando uma certa desconfiança nesse momento. Mas Joel diz que foi o que lhe disseram quando ele tirou Ellie de lá, que não existia cura. Mas Ellie se incomoda em nunca ter visto nenhuma outra pessoa imune como ela. E mesmo não satisfeita, a discussão termina e eles vão embora. Mas algum tempo depois, Ellie decide procurar a verdade e vai sozinha até o antigo Hospital dos Vagalumes, onde Joel a tirou dali inconsciente. E chegando na sala de operação abandonada, ela encontra alguns pertences, e neles, um gravador. Ao ouvir a gravação, Ellie escuta a voz de uma garota que diz sobre como todos foram mortos por Joel, como todos se dispersaram depois disso, como os vagalumes acabaram. E que mesmo se eles fossem atrás da garota, ou se por algum milagre eles encontrassem outra pessoa imune, não tinha mais nada o que fazer. Joel matou o único capaz de encontrar uma cura. O médico cirurgião que ele assassinou. Fora dali, Ellie escuta essa gravação repetidamente, e Joel aparece desesperado atrás dela, depois de encontrar o bilhete de Ellie dizendo para onde ela ia. Mas antes de qualquer coisa, Ellie diz para que ele lhe conte a verdade, ou ele nunca mais vai vê-la na vida. Assim, Joel admite. Para fazer uma vacina, Ellie morreria, e Joel evitou que isso acontecesse. Ellie chora inconsolável e diz que vai voltar para Jackson, mas que ela não poderia perdoar isso, não poderia perdoá-lo. E eles não teriam mais nenhum tipo de ligação, nem mesmo uma amizade a partir de agora. É por isso que, 2 anos depois, um dia antes do começo dessa história, Ellie e Joel tinham alguns problemas no seu convívio. Então, naquela noite, naquele um dia antes, numa celebração, Ellie dançou com Dina, que a beijou. E isso fez Seth, o dono do bar da comunidade, dizer coisas preconceituosas sobre elas. Nesse momento, Joel correu e partiu para cima de Seth para defender Ellie. E enquanto Seth é retirado dali por Tommy e Maria, Ellie grita com Joel na frente de todos, dizendo que não precisa dele para se defender. Ellie ainda estava chateada com Joel depois desse tempo todo. E essa foi a noite anterior ao começo dessa jornada. A noite anterior à morte de Joel. Tudo isso foi o que Ellie passou até esse momento, desde que foi salva por Joel até a morte dele, até agora, onde ela estava na mira de Abby. Mas acontece que, 4 anos atrás, a visão do outro lado sobre todos esses acontecimentos foi bem diferente. Há 4 anos,
Abby Anderson estava com seu pai num zoológico abandonado em Salt Lake City, cuidando de uma zebra grávida. Os dois se davam muito bem. O seu pai era uma boa pessoa, que cuidava daqueles animais de todas as formas possíveis. E Abby seguia os seus passos. Até que, nesse momento, Owen Moore chega desesperado, procurando por Jerry Anderson, o pai de Abby, dizendo que ele é necessário com urgência no hospital. Owen diz que os vagalumes encontraram a garota imune. E assim, os três correm em direção ao hospital St. Mary. Mais tarde, naquela noite, Abby leva comida para o seu pai, enquanto ele estava discutindo com Marlene sobre como uma cura seria feita. Mas infelizmente, a hospedeira teria que morrer para salvar o resto do mundo. Marlene não gosta disso e tenta evitar, mas sem outra opção, ela aprova que a cirurgia seja feita, enquanto ela própria vai sair e contar isso para Joel, o homem que atravessou metade do país com a garota. Abby ouviu isso e diz que, se fosse ela no lugar de Ellie, ela iria querer que a cirurgia fosse feita. Acontece que Jerry, o pai de Abby, é o cirurgião que Joel matou quando ele tirou Ellie dali. O único que poderia criar uma cura para a infecção que destruiu a humanidade. Logo depois do ocorrido, da invasão de Joel e do alarme disparado, Abby foi até a sala de cirurgia e viu seu pai morto no chão, coberto de sangue. E ali Owen tenta consolar a garota. Com Jerry e Marlene mortos, os vagalumes acabaram, deixando Abby e os seus amigos para se juntarem à WLF. Nesse período, Owen e Abby tinham um tipo de relação amorosa, mas Abby não podia esquecer o que houve com o pai, e ela lembrava do nome do homem que estava com a garota imune: Joel. Nas suas buscas por Joel, eles encontraram o aquário de Seattle e até descobrem que pessoas já usaram aquele lugar como moradia, mas agora estava vazio. Eles poderiam ficar naquele lugar. Abby e Owen, então, se beijam, mas Abby o para e diz que ela não pode ficar ali. Ela ainda sente muita necessidade de procurar o assassino do seu pai. Assim, Abby sai daquele lugar por um tempo, sozinha. Enquanto o resto do grupo de amigos de Abby e Owen se reúne ali. E com o passar dos dias e das semanas, sem a volta de Abby, Owen passa a ter um relacionamento com Mel. Então, depois da volta de Abby para lá, o clima fica estranho entre eles. Mas todos passam a se reunir sempre ali, no aquário. Até que Abby diz que, mesmo tendo se passado anos desde a morte do seu pai, ela nunca deixou de procurar o seu assassino e descobriu pistas sobre Joel. Então, mesmo Owen tentando fazer ela desistir desse assunto, Abby quer a sua vingança a todo custo. E sem opção, Owen concorda em acompanhá-la. Foi assim que, 4 anos depois do início dessa jornada, eles chegam em Jackson, onde Abby encontrou Joel e o matou como vingança pela morte do seu pai e pela destruição de uma cura para toda a humanidade. Alguns dias depois desse ocorrido, da morte de Joel, mas antes do encontro com Ellie no teatro, Abby ainda tinha pesadelos com a morte do seu pai. E no assentamento da WLF, ela é acordada de um desses sonhos por Manny, um dos soldados e amigos de Abby. Ele informa a ela que os dois estão sendo transferidos para a base operacional avançada por ordens de Isaac, o líder da WLF. Os dois então se preparam, passando pelo refeitório, onde todos parecem gostar muito de Abby. E Mel também se junta a eles nessa missão de transferência. Assim, juntos, eles passam pelos canis, pegando também a sua cadela de estimação, Alice. E depois de pegar os seus armamentos, os 3 partem num caminhão até a nova base. No caminho, inclusive, Mel comenta como Owen anda estranho e distante depois que voltaram de Jackson. O problema é que a conversa é interrompida por um ataque dos serafitas que emboscam o caminhão. Os 3 são forçados a parar o veículo
que é destruído nesse momento, e eles precisam acabar com os ataques das patrulhas serafitas, além de ter que lidar com infectados que ouviram todo esse tiroteio. Eles precisam seguir o resto do caminho a pé, o que dificulta as coisas com tantos inimigos espalhados pelos arredores. Mas, finalmente, outros soldados da WLF os encontram, acabando com a ameaça, e finalmente levando os 3 até o posto avançado. No caminho, eles percebem que Mel sofreu um corte nas costas durante os conflitos e é levada para receber cuidados médicos, enquanto Abby e Manny vão até Isaac, o líder do local, para relatar sobre a emboscada. No caminho, inclusive, eles encontram Nora, ajudando a tratar o ferimento de Mel. E nesse momento, Nora chama Abby e Manny para conversar e diz que Danny, o parceiro de patrulhas de Owen, foi encontrado morto e Owen ainda estava desaparecido. E isso deixa Abby bastante preocupada. Manny e Abby continuam e encontram Isaac torturando um serafita. E depois de se recompor, ele os leva até o andar superior para conversar e explicar por que os chamou até aquela base. Isaac revela que está chamando de volta todas as unidades WLF porque ele quer fazer um ataque em grande escala contra os serafitas. E ele quer que Manny e Abby sejam os líderes dos esquadrões de ataque na Ilha dos Inimigos. Mas Abby diz que quer Owen no seu grupo. Só que Isaac diz que ele não vai mandar uma equipe de busca porque foi Owen quem atirou no seu parceiro Danny para proteger um cicatriz. Abby diz que isso não é possível e pede permissão para procurá-lo, mas Isaac se recusa a deixá-la ir. Só que mesmo assim, Abby o desobedece e acredita que pode encontrar Owen no aquário. E Manny a ajuda a escapar. Assim, ela vai procurá-lo. O problema é que no caminho existem territórios dos serafitas e Abby precisa lutar para sobreviver. E ao passar por um prédio abandonado, ela é capturada por um grupo de fanáticos, liderados por uma mulher chamada Emily. Naquela noite, Abby acorda pendurada, com uma corda no seu pescoço. Ela seria sacrificada em nome da profetisa dos serafitas, como se matá-la fosse uma purificação dos pecados. Mas antes que Emily pudesse completar o ritual, ela é interrompida quando outros membros do grupo surgem mostrando que capturaram Yara, uma serafita renegada, uma apóstata, que seria punida com a morte. Mas Emily questiona onde estava a sua companhia. Yara não fala nada, então Emily ordena que os seus braços sejam quebrados. Mas nesse momento, flechas atingem aqueles serafitas e Abby aproveita a oportunidade e agarra Emily com as pernas, permitindo que Yara acerte Emily na cabeça com um martelo, a matando. Quando Emily cai no chão, Abby começa a sufocar e um garoto surge das árvores. Ele era o arqueiro que matou aqueles homens. Seu nome é Lev. E então Yara diz para que ele liberte Abby. Ela a ajudou, por mais que ela seja uma WLF. Agora livre então, Abby ajuda Lev e Yara a avançar pela floresta, matando infectados inclusive. Fugindo dali, Abby encontra uma das serafitas que a nocauteou, uma mulher enorme, que inclusive tinha os seus pertences. Então Abby a mata e pega suas coisas de volta, as armas e os suprimentos, e continua acompanhada daqueles irmãos, Yara e Lev. Os 3 avançam, tentando ir o mais longe possível daquele lugar cheio de serafitas e de infectados. E no caminho, Abby tenta entender por que aqueles cicatrizes estavam sendo caçados pelo seu próprio grupo. E Lev diz que é porque raspou a cabeça. Mas Abby fica sem entender nada. Depois de se livrar de alguns clickers e stalkers, Abby então leva Yara até um pátio cheio de trailers, onde ela poderia cuidar do seu braço destruído. Então, com eles em segurança, Abby vai embora e diz que aquela área é bem movimentada. Eles deveriam ir embora pela manhã. E ela continuaria sozinha o seu caminho agora até o aquário atrás de Owen. Abby avança então, enfrentando mais infectados, sozinha agora, passando até por um navio encalhado, conseguindo mais armas e suprimentos,
até que ela finalmente chega no aquário. O local estava trancado, mas depois de arranjar uma forma de entrar, Abby encontra Owen dentro de um tipo de veleiro que ficava parado por ali. Owen acha que Abby tá ali amando de Isaac para acabar com ele, mas não era esse o caso. Ela tá ali para entender o que aconteceu com Danny e com ele. Owen então conta que ele e Danny invadiram um acampamento de serafitas, e quando Owen atingiu um deles, ele viu que era um senhor, um idoso, e ele não conseguiu matá-lo. Owen estava cansado dessa violência. Mas Danny foi até ele e apontou uma arma para a cabeça de Owen, o obrigando a cumprir a sua missão. Então, num desentendimento, Owen tentou desarmar Danny, mas a arma disparou. Ele estava se defendendo e agora Isaac queria ele morto. Owen está cansado. Ele quer fugir dali, ir para alguma outra parte, longe dessa guerra por uma terra devastada entre WLF e Serafitas. Owen quer ir até Santa Bárbara, onde dizem que existe um reagrupamento dos vagalumes, o que na verdade são rumores, mas mesmo assim Owen quer ir até lá. Só que Abby não fica feliz com isso, dizendo que os vagalumes não existem mais, que Owen tem que ficar ali com o Mel, que estava grávida dele. Ele precisava crescer, deixar o passado para trás. Só que Owen pergunta se ele deveria crescer como ela, encontrando e torturando as pessoas que mataram a sua família, assim como ela fez com Joel. Isso gera um desentendimento entre eles, e os dois começam a se atacar. Mas o contato físico quebra a tensão entre eles e cria outro tipo de tensão. Assim, os dois começam a se beijar e passam a noite juntos. Naquela noite, Abby tem outro pesadelo com o Hospital St. Mary. Mas dessa vez, quando ela abre a porta da sala de cirurgia, ela vê aqueles dois serafitas que deixou para trás, Yara e Lev, e os vê mortos no meio da floresta. Assim, Abby se levanta e decide que vai resgatar os dois. Os dois são praticamente crianças, por mais que sejam serafitas. E eles a ajudaram. E assim, como ela disse para Owen, ela precisa crescer, deixar o passado para trás. Com isso, ela sai do aquário e volta até o trailer abandonado onde deixou os dois e resgata Yara, que estava com o braço destruído e fervendo em febre. E junto de Lev, ela os leva até o aquário mais uma vez. Abby chama Owen para ajudar, e a cadela Alice até avança para cima deles por serem serafitas, mas ela se acalma quando Mel aparece. Abby explica que aqueles dois salvaram a sua vida, e Mel, que é médica, analisa Yara e diz que o osso do seu braço está esmigalhado. O único jeito é amputar. Mas, para isso, Abby precisa conseguir alguns materiais para que isso seja feito, como suturas e antibióticos. Só que isso só pode ser encontrado em outro acampamento da WLF, que fica passando um grande território dos serafitas. Mas Lev conhece o local e pode levá-la por outros caminhos. Assim, os dois vão juntos, e nesse caminho, Abby vai conhecendo mais sobre o pequeno Lev. Na verdade, Lev nasceu como uma garota, como Lily. Mas seu sentimento era outro. E por isso, raspou a cabeça e se tornou Lev. Por isso, ele e Yara estão sendo caçados pelos serafitas. Porque, como disse Lev, raspar sua cabeça era proibido. Mas eles não se aprofundam muito nesse assunto por enquanto. Assim, continuando e passando por caminhos com hordas de infectados e com patrulhas de serafitas, Abby e Lev vão criando um forte laço de amizade, onde um passa a proteger o outro. E passando por pontos altíssimos, onde Abby supera o seu medo de altura, eles conseguem chegar até o acampamento WLF para pegar os suprimentos necessários. Abby diz que vai buscar os suprimentos sozinha, enquanto Lev deveria se esconder, já que os WLF querem acabar com qualquer serafita. Então Abby vai até o local e tenta entrar dizendo que estava numa missão. Só que os soldados já tinham sido avisados da sua fuga e dizem que Isaac quer falar com ela. Então, a mando dele,
eles aprendem. Mas um tempo depois, Nora aparece e a ajuda a sair dali e a pegar os suprimentos necessários, quando Abby diz que eram pro Owen. Então, enquanto Nora distrai os soldados da WLF, Abby vai até os andares inferiores, que estavam cheios de esporos, e ali ela procura os suprimentos restantes. Depois de lutar contra alguns infectados, então, Abby finalmente encontra numa ambulância os suprimentos que ela precisa. Mas assim que ela coloca as mãos no kit cirúrgico, um gigantesco monstro infectado surge. Essa criatura era chamada de Rat King. Um enorme infectado feito de clickers, stalkers e um bloater, fundidos pelo fungo. Mas, com todo o seu arsenal, Abby o destrói por completo. Assim, finalmente, ela foge do hospital, onde se reúne com Lev fora dali. E vendo um barco próximo da saída, eles o roubam e fogem, indo de volta até o aquário mais uma vez. No aquário, Abby e Lev esperam que Mel termine de operar o braço de Yara. E ali eles esperam com a cadela Alice. Até que Owen sai dizendo que a operação foi um sucesso e Lev pode ir ver a sua irmã. E logo em seguida, Abby também entra. Yara, com o braço amputado e agora enfaixado, olha para Abby e sorri em gratidão por ela tê-los ajudado. E Abby sorri de volta. Naquela noite, Abby tem mais um sonho com o Hospital St. Mary, mas dessa vez não tinha alarme, nem sangue, nem morte. E quando ela atravessa as portas da sala de cirurgia, ela vê o seu pai vivo e bem. Abby estava superando a sua morte. Depois de tudo que ela passou, ela estava crescendo. Quando acorda, Abby se levanta e escuta Yara e Lev discutindo. Enquanto Abby escuta, Mel aparece e explica que Owen os convidou para ir para Santa Bárbara, mas Lev quer ir atrás da sua mãe. Ele não quer deixá-la para trás. E Mel revela que ela também vai com Owen, mas só se Abby não for. Abby fica confusa, mas Mel diz que não acredita que ela mudou repentinamente, depois de tudo que ela fez nos últimos 4 anos. Ela acredita que Abby tá fazendo tudo isso só para impressionar e seduzir Owen mais uma vez. Abby até tenta se defender, mas Mel a interrompe e a chama de lixo de pessoa. E diz que, se ela quer ajudar Lev e Yara, ela deveria sair da vida deles antes de acabar com essas crianças também. Quando Mel sai, Abby fica extremamente magoada. E nesse momento, Yara se aproxima e pergunta se ela tá bem. Mas Abby muda de assunto, perguntando se o Lev mudou de ideia. Mas depois da discussão, ele correu, e Yara pede para que Abby o ajude a encontrá-lo. Lev quer ir atrás da mãe, porque os Serafitas consideram os pais culpados pelos pecados dos filhos. Ou seja, a sua mãe seria punida pelo que fizeram. No caminho para encontrar Lev por ali, a cachorra Alice aparece e Yara se assusta. Mas Alice só queria brincar. Então Abby acalma a garota, que se sente melhor com tudo isso. Yara então comenta sobre como foi a transição de Lev, como ele dizia que se sentia por dentro. Ela achou que ele mudaria de ideia, mas não é assim que as coisas funcionam. Nos Serafitas, cada pessoa tem um cargo definido e precisa seguir aquele cargo. Lily queria ser uma guerreira, assim como Yara, mas o cargo que lhe deram seria o de esposa de um dos anciões. Então, para ir contra isso, ela raspou a sua cabeça e mudou seu nome para Lev. Mas isso foi visto como heresia perante a comunidade dos Serafitas, e por isso ela e a sua irmã foram consideradas apóstatas. E assim, elas fugiram. Voltando então para as buscas de Lev no aquário, Yara diz que Mel estava errada sobre ela. Ela é sim uma boa pessoa. As duas continuam procurando Lev ali dentro, até que Owen as encontra e Yara deixa os dois a sós. Então Owen diz que gostaria que Abby também fosse com eles para Santa Bárbara, mas ela recusa. Por toda a relação entre eles, pela relação com a Mel. E Owen até mesmo diz que eles dois podem ser felizes, como se a estivesse escolhendo. Mas antes de continuar a conversa,
Yara grita, e quando Abby corre até lá, vê que Levi roubou o pequeno veleiro, fugindo, indo para a Ilha dos Serafitas, atrás da sua mãe. Abby então diz que vai atrás dele, e Yara vai acompanhá-la. Enquanto Owen vai ficar no aquário com Mel, terminando o concerto do barco que vai levá-los até Santa Bárbara. E cuidando também da cadela Alice. Assim, Abby e Yara vão até a marina, atrás de algum pequeno barco para ir atrás de Levi. Mas quando eles chegam lá, elas escutam tiros. Então Abby pede para que Yara fique, já que ela tinha acabado de passar pela cirurgia de amputação e ainda não estava recuperada. Assim, Abby avança e percebe que Manny, um dos seus amigos e soldados da WLF, estava ali trocando tiros com um sniper. Manny estava ali preparando os barcos para o ataque à Ilha Serafita, como Isaac tinha planejado. Mas esse atirador apareceu e matou todo o seu esquadrão. Abby então diz que vai ajudar em troca de um dos barcos. Manny concorda, e então os dois avançam atrás dos veículos abandonados por ali, passando até por infectados, até se aproximar do atirador. E passando pelo saguão da marina, chegando até um tipo de restaurante ali, o atirador na verdade os atrai para uma armadilha e os deixa trancados, conseguindo assim dar um tiro na nuca de Manny, o matando imediatamente. Abby fica em choque com a morte do seu amigo, limpando o sangue de Manny do seu próprio rosto. E se recompondo, ela estava pronta para acabar com aquele atirador. Mas assim que ela avança, ele a encontra, revelando que o atirador era Tommy, o irmão de Joel. Ele e Abby têm um combate, e até mesmo Yara aparece para ajudar, esfaqueando Tommy, que acaba sendo jogado no mar. Com isso, tomando fôlego, Abby e Yara saem dali, buscando um barco da marina para resgatar Levi da Ilha dos Serafitas. Juntas, as duas vão até lá e atravessam a ilha. O problema é que nesse dia era o ataque do Isaac aos Serafitas. Por isso, Abby se vê no meio de um conflito entre a invasão WLF e o ataque dos Serafitas. Abby e Yara então vão abrindo caminho, até chegar à casa dela. Inclusive, Abby diz para Yara que precisava disso. Ela precisava ajudar. As duas chegam na casa da sua mãe e encontram Levi no chão, chorando, com cortes e hematomas na cabeça e no corpo todo. E a sua mãe morta no chão. Levi, chorando, diz que tentou conversar, mas a sua mãe não parava de gritar. Correu atrás dele. Ela era uma fanática. Levi a empurrou para se defender, mas ela caiu e abriu a cabeça na mesa, morrendo instantaneamente. Então Yara diz que tá tudo bem, ele só estava se defendendo. E agora estava na hora de sair daquela ilha. O trio agora sai da casa, abrindo caminho pela floresta, indo até o refúgio onde encontrariam um barco para fugir. O problema é que no caminho, quando eles saem de um prédio, um soldado WLF aparece. E vendo Yara, ele dá um tiro no peito da garota. Abby, irritada, ataca o soldado, mas era tarde demais. Mais soldados se aproximam, e por mais que Levi não queira deixar sua irmã, eles precisam sair dali. Quando os soldados se aproximam, Abby aponta a arma para eles, até que Isaac, o líder dos WLF, surge e questiona o que Abby estava fazendo. Abby abaixa a arma e tenta argumentar com ele, mas Isaac percebe Levi atrás dela e se prepara para matá-lo. Mas Abby se recusa a se mover. Isaac, então, atiraria mesmo assim, através dela. Só que antes que ele fizesse isso, Isaac é atingido pelas costas. Era Yara, num último suspiro. Ela matou Isaac, mas foi morta imediatamente pelos outros soldados. Só que isso dá chance para que Abby e Levi fujam dali. Levi fica em choque com a morte da sua irmã. Ele diz que o povo de Abby matou Yara, mas Abby diz que ele é o seu povo agora. Assim, juntos, eles vão continuar.
atravessando o resto da ilha, passando por soldados WLF e Serafitas, se matando numa grande guerra, Abby e Lev conseguem escapar num dos pequenos barcos, chegando juntos ao aquário. Mesmo triste com a morte de Yara, Lev precisa continuar e Abby o ajuda. Assim, juntos, eles entram no aquário mais uma vez. O problema é que ao entrar, eles encontram a cadela Alice morta. E um pouco mais pra frente, uma grande poça de sangue com os corpos de Mel e de Owen. Abby fica em estado de choque e caminha até Owen, caindo de joelhos, vomitando e chorando ao ver toda aquela cena de morte e destruição. Owen, que queria ficar de fora de tudo isso, queria abandonar a WLF, voltar para os vagalumes em Santa Bárbara, queria evitar que Abby tivesse continuado com a sua vingança contra Joel, o grande amor de Abby. Agora estava morto. E ali, perto dos corpos, Lev encontra um mapa de Seattle, com algumas marcações como o teatro, o esconderijo de Ellie. Foi assim que Abby e Lev chegaram até ali, até esse momento no presente. E entrando sorrateiramente no teatro, eles encontraram Tommy, quando ele ia buscar o colar de ouro que encontrou para Maria. Abby aponta uma arma para sua cabeça e ordena que ele coloque as mãos para cima e não se vire. Lev mantém o seu arco apontado para Tommy também, enquanto fica num canto, enquanto Abby joga Tommy no chão. É nesse momento que Jesse e Ellie surgem, e Abby atira e mata Jesse. Ellie se rende, dizendo que sabe porque Abby matou Joel e implora para que deixe Tommy vivo. Mas enfurecida com o que Ellie fez aos seus amigos, a Owen, ela estava disposta a atirar. Só que quando ela aponta sua arma, Tommy se levanta e tenta desarmá-la. Nesse momento, Lev aparece e atira uma flecha na perna de Tommy, e assim Abby lhe dá um tiro na cabeça. Ellie foge no meio da confusão e Abby a persegue, enquanto Lev cuida das saídas do teatro. Abby é fisicamente superior a Ellie e as duas entram numa luta. A briga é tão intensa que Abby quebra o braço de Ellie e começa a espancá-la. Mas Dina aparece esfaqueando Abby, só que antes de poder continuar, ela também é atingida por uma flecha atirada por Lev. Abby espanca Dina, batendo a sua cabeça contra o chão, a deixando inconsciente. Então Abby coloca sua faca no pescoço da garota, mas Ellie, espancada, implora para Abby parar, porque Dina estava grávida. Abby vê isso como uma chance de vingar Mel. Abby estava pronta para cortar a garganta de Dina, mas Lev diz para que ela pare. Olhando para ele então, Abby joga Dina de lado e poupa sua vida. Abby vai até Ellie, que estava agonizando, e diz para que ela nunca mais apareça na sua frente. E deixando tudo aquilo para trás, deixando o passado e a vingança, Abby e Lev vão embora. Enquanto Ellie olha para Dina, vendo o custo da sua vingança. Quase um ano depois, Ellie vive com Dina e o seu bebê, JJ, agora, num tipo de cabana, um lugar pacífico, no interior, fora de Jackson. Toda a violência parecia ter ficado para trás. Os três eram felizes ali. Os dias eram maravilhosos, mas nas noites os pesadelos continuavam. Ellie ainda sonhava com tudo que passou. Ela ainda estava traumatizada, tinha ataques de pânico e revivia o momento da morte de Joel. Num outro dia, depois de terminar uma caçada, Ellie volta para casa e encontra Tommy, que sobreviveu com sequelas ao tiro que levou na cabeça, ficando cego do olho direito e paralisado da perna esquerda. Ellie pergunta sobre a cidade e sobre Maria, mas Tommy e ela se separaram. Tommy então revela a Ellie que ele tem novidades.
Ele sabe onde encontrar Abby em Santa Bárbara. Tommy continua querendo a sua vingança. Ele tenta convencer Ellie a ir no seu lugar por causa da sua paralisia atual, mas Ellie se recusa. Isso deixa Tommy decepcionado. Ele também não parou de querer a sua vingança, e talvez isso tenha sido o motivo da sua separação. E antes de sair, ele faz Ellie se lembrar da sua promessa de ir atrás de Abby, custe o que custar. Quando Tommy sai dali, Dina pede para que Ellie fique com o JJ, e ela confronta Tommy, deixando Ellie pensativa. E no meio daquela noite, ela acorda e anda pela casa, até que sem querer derruba o velho violão de Joel. Aquele violão era uma conexão entre eles. Depois de tocar um pouco, Ellie o pega e o coloca perto de uma janela, lembrando de Joel e de tudo que passaram juntos. Assim, Ellie decide que precisa terminar isso. Ela precisa ir atrás de Abby. Ela precisa da sua vingança. Mas quando Dina acorda e descobre a decisão de Ellie, ela implora para que não faça isso, ou ela vai perder o pouco que ainda lhe resta. Dina não vai estar ali quando ela voltar. E mesmo assim, Ellie vai embora. Enquanto isso, Abby e Lev pegaram o barco de Owen e foram até Santa Bárbara para procurar o que supostamente era a reunião dos vagalumes restantes. Eles chegam na cidade cheia de infectados e vão até o local onde seria essa nova sede. Mas os dois não encontram nada. O que eles encontram é um rádio antigo num porão e evidências que alguém esteve ali, mas não estão mais. Mas pelo rádio, eles conseguem contato e descobrem que existem uns 200 membros dos novos vagalumes, mas eles estão em outra parte, num lugar chamado Ilha Catalina. Assim, felizes, os dois saem dali com uma nova direção. Mas a felicidade acaba quando eles saem da casa e são imediatamente emboscados por um grupo que escraviza pessoas, chamados de cascavéis. Assim, Lev é nocauteado e Abby é espancada e amordaçada. Sendo considerada como uma boa presa, ela e Lev são levados até o quartel dos cascavéis por vários meses. 2 meses se passaram da viagem de Ellie até Santa Bárbara, onde finalmente levaram as pistas sobre o paradeiro de Abby. Ellie segue em direção até ali, até o mesmo endereço onde Abby e Lev foram capturados. Ellie também passa por alguns infectados no caminho, até que ela é pega numa armadilha dos cascavéis, onde ela fica pendurada numa árvore e é perfurada por um dos galhos. E com isso, ela fica inconsciente. Nesse momento, 2 dos cascavéis se aproximam, e Ellie começa a ter alucinações, dizendo que achou Abby. Mas um desses homens atira da armadilha, enquanto o outro quase é pego por um infectado. Com esse susto, Ellie o provoca, e o homem a segura para jogá-la em cima do infectado. Mas Ellie dá a volta e é o homem quem é pego. E com a sua própria arma, Ellie atira na perna do outro. Quando ele cai, ele diz para que a garota não o mate. Ele a ouviu falando o nome Abby, e eles pegaram alguém com esse nome uns meses atrás. Ele poderia indicar o caminho. E assim que ele indica o acampamento que ela está sendo mantida presa num prédio alto e redondo, Ellie, com essas respostas, simplesmente o mata. Se recuperando então, mesmo bastante ferida, Ellie continua até chegar no tal acampamento e ali escuta mais sobre os cascavéis. Eles são um grupo de escravistas e, além disso, são canibais, que usam os infectados como cães de guarda, inclusive. Um grupo que revelou o pior lado do ser humano depois que o mundo foi praticamente destruído pela infecção. Então, sem piedade, Ellie avança, matando o máximo de cascavéis que puder, liberando infectados para que os ataquem, inclusive. Ellie avança e chega até onde os prisioneiros são mantidos, e acabando com os cascavéis ali também, ela os liberta. O problema é que eles dizem que Abby tentou fugir e está sendo mantida agora presa nas pilastras,
na praia, deixada para morrer. Então, mesmo bastante ferida, Ellie segue para fora, em direção à praia, enquanto os prisioneiros soltos agora acabam com o resto dos cascavéis. Até que Ellie chega na praia e encontra os tais pilares, cheios de pessoas amarradas, expostas ao sol e ao frio, sem alimento. O lugar tá cheio de pessoas mortas, de corpos podres. E num deles tava Abby. Muito mais magra agora, depois de ser torturada por 2 meses. Ali, ela estava quase morta. Abby abre os olhos e reconhece Ellie. E ao ver o seu estado deplorável, Ellie pega a sua faca e liberta Abby dali. E no pilar do seu lado, Abby tira leve, bastante fraco. Sem forças, Abby o pega no colo para salvá-lo, e Ellie, em choque, só observa. Ellie apenas a segue até os barcos ancorados na praia, onde Abby coloca leve num deles, enquanto Ellie coloca sua mochila em outro. Ellie e Abby estão totalmente diferentes do início das suas jornadas. As duas estão deploráveis, consumidas pela vingança. E mesmo assim, Ellie exige que Abby lute contra ela. Inclusive, quando Abby se recusa, Ellie ameaça leve com o seu canivete. Então, sem outra opção, Abby aceita. As duas começam uma luta totalmente sem forças. As duas machucadas. Ellie atacando Abby e Abby golpeando Ellie. Até que depois de mais alguns golpes, Ellie tenta afogar Abby, o que faz com que ela a morda, arrancando 2 dos seus dedos da mão esquerda. Com dor, Ellie força a cabeça de Abby na água mais uma vez. E agora Abby não consegue se soltar. E enquanto Abby vai morrendo afogada, lentamente, Ellie se lembra de Joel tocando seu violão. Joel não iria querer isso. E chorando, Ellie a solta. Ellie diz para que Abby então pegue leve e vá embora para longe dali. E enquanto ela parte, Ellie fica sentada na água, pensando onde a sua jornada de vingança a levou. Vendo como ela e Abby eram vítimas do mesmo ciclo de ódio. Ellie derrotou Abby dessa vez, mas o custo foi alto demais. Ellie volta para a fazenda onde morava com Dina, mas ela não estava mais ali. Ellie tá sozinha agora. Ela foi atrás da sua vingança e perdeu tudo o que teve algum dia. Se antes Joel precisava de Ellie para viver, agora Ellie mostrou que era ela quem precisava de Joel para não se perder. Assim como dizia a sua música preferida. Ellie entra naquela casa vazia e reencontra o antigo violão de Joel e tenta tocá-lo. Mas, com toda essa jornada de vingança, Ellie perdeu 2 dedos. Dedos essenciais para tocar o seu violão. O último presente de Joel. Nesse momento, ela tem uma lembrança com Joel. Naquele dia, no começo disso tudo, quando Joel tentou defendê-la de Seth depois que Dina a beijou e que Ellie gritou com ele por causa disso, ela foi até a sua casa. Ali, Joel tocava o seu violão e bebia café na sua varanda. Ellie, sem jeito, tenta conversar e diz que ela não precisa dele para defendê-la. Mas Joel não consegue evitar. Ele tem esse instinto paterno com ela. Joel pergunta se Dina é namorada de Ellie e ela diz que não. Mas Joel diz que, independente das intenções de Dina, ela teria sorte de ter Ellie como parceira. Isso faz Ellie chorar e gritar, dizendo que Joel devia tê-la deixado morrer naquele hospital. Assim, a sua vida teria algum valor. Então Joel responde que, mesmo que Deus lhe desse uma segunda chance, ele faria tudo igual. Ellie era muito importante para ele.
E ela percebe isso. Ela não sabe se vai conseguir desculpá-lo algum dia, mas estava disposta a tentar. Esse era o início de uma reaproximação entre eles, entre pai e filha. Assim, Ellie se despede. E essa foi a última conversa entre eles, antes da morte de Joel. E agora, no presente, Ellie, sentada com o violão de Joel, sem os dedos, perdeu a última conexão que tinha com ele, por uma busca de vingança. Uma vingança que correu toda a sua vida e a fez perder tudo que um dia ela já teve. Assim, ela deixa o violão de lado, como se deixasse o passado para trás, e vai embora. Esse era o fim da sua jornada de vingança. Algo que consumiu a sua vida. Mas agora, ela finalmente vai deixar isso para trás, porque esse é o fim da jornada para Ellie. E é desse jeito que termina a história. Então é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.